Me diga o momento em que você mais descansa. Na praia de Fernando de Noronha? Apreciando a vista do Cristo Redentor? Comendo as especiarias do norte, sul, centro-oeste, nordeste ou sudeste? Ou então apreciando a paisagem do Caribe brasileiro? Na verdade, todas as opções até estão certas, mas não é a resposta exata. A gente descansa mesmo é ficando junto de quem a gente ama. Sendo assim, por que não juntar tudo isso de uma vez só? Agende já a sua viagem de turismo com a Ocean's Delight, um cruzeiro VIP inteiro, passando por todo o litoral brasileiro. Acesse agora nosso site www.ocean. O navio de cruzeiro da Ocean's Delight está sumido desde a madrugada, sendo o segundo acontecimento da semana envolvendo a empresa de turismo. Na segunda-feira, o navio teve problemas no motor por erro de uma das equipes da tripulação do navio, deixando cerca de 50 turistas e 16 funcionários à deriva, onde só se resolveu após 4 horas de tentativa em consertar o motor do navio. O magnata Luca de Almeida, dono da empresa, decidiu então repaginar todas as equipes do cruzeiro, deixando apenas os gerentes das áreas de comando, hospedagem, faxina, cozinha, segurança e filmagens, de forma que 9 pessoas foram demitidas da equipe. Agora, o navio enfrenta problemas outra vez, onde desde as 5 da manhã a marinha não conseguiu contatar nem avistar o cruzeiro perdido, que estava em uma área afastada do litoral. Até onde se sabe, são 8 pessoas agora no navio, os quais não temos contato nem com o próprio empresário Luca, que está a bordo. A qualquer momento, voltaremos com mais informações sobre o seu paradeiro. Toda a equipe a bordo. Um assassinato. Resta para mim, o jacaré, compreender este crime e encontrar o assassino. Começando pela vítima. Deixa eu ver. Ok. Não tem jeito, ele tá morto mesmo. Como já sabem, a gente tá ancorado no meio do mar, e como se não bastasse, o chefe foi assassinado. E somente alguém aqui presente poderia matado ele. Eu, como segurança da equipe, tomarei conta da investigação. Então, interrogarei um por um daqui a pouco. Peço que não se chamem pelos nomes, já que ainda não decorei o de todos. Seguinte, eu pergunto e quem concorda levanta. Tamo combinado? Bem, eu sei que numa hora dessa é bem difícil que alguém vai levantar pra essa pergunta, mas só pra ter certeza. Alguém aí guardava raiva ou mágoa do chefe? Hum, que- Todo mundo? Peraí, e você? Por que você não levantou? Oxe, era pra eu ter raiva dele? Você não tá errado nisso. Ok, cada um deve ficar trancado em seus lugares do navio. Não saiam até que eu busque vocês pra outra reunião. Então, você sabe de alguma coisa? Não. Viu algo? Uh-uh. Ouviu alguma coisa? Eu não. Mas você não sabe de nada, caramba. Ué, o detetive é tu, você que tem que saber. Tá bom então, vai. Última coisa, tem alguma suspeita? Hum, Olha, o cozinheiro que fica mais perto das facas da cozinha. Hum. Você foi um dos que se levantou por ter raiva do chefe. É verdade isso ou você só foi na onda? Sim, é verdade. Eu prefiro contar logo, assim você não suspeita de mim nem nada. Aqui nunca foi um lugar muito legal de trabalhar. Eu trabalho aqui já faz uns 10 anos, eu acho. E quando ele demitiu a maioria da equipe, a mulher da minha vida foi junto. Ela era tão linda, jovem. A gente já se conhecia há uns longos 3 meses. Mas ela foi afastada de mim. Ela sempre foi legal com todo mundo e menos com a anfitriã, que era meio durona com ela. E desde então, a gente não trabalha, porque sem equipe não dá pra atender os viajantes. Eu não tenho o que cozinhar, e nisso o navio tá sempre vazio, e no fim das contas eu só fico mais triste nesse lugar. Certo, então com toda essa certeza você foi lá e matou o chefe. Não, caramba! Só tô te contando uma história aqui. Mesmo com tudo isso, eu não chegaria nesse nível. Ele sempre foi legal comigo. Até me dava aumento de vez em quando. Eu não faria, nem preciso disso. Fiquei com o faxineiro o tempo todo. Pode perguntar pra ele. Você esteve o tempo todo junto no cozinheiro, certo? Isso. E você sabe de algo relevante? Na real, eu sei sim. Depois da morte do chefe, eu só me separei do cozinheiro uma vez, quando eu perguntei pro comissário que deu no navio. Ele me contou mais cedo que tentou ensinar o chefe a mexer no controle de emergência. Dá pra controlar o navio lá embaixo, onde fica o motor através de um painel. Então o chefe provavelmente foi mexer sozinho, fez alguma coisa errada, do defeito, agora estamos presos aqui. Deve ter sido depois disso que o chefe foi assassinado. Uhum. Você também levantou por ter raiva do chefe. Por qual motivo seria? Qual o motivo? Eu tô aqui há 6 anos e ele nunca me deu um aumento. É só isso? É, ué.
Tá bom, então. Eu e o chefe éramos bem próximos, mas uma coisa que eu sempre tive que aguentar foi a anfitriã. Acontece que eles eram um casal e sempre que ela reclamava de algo difícil ou demorado, ele passava pra mim, falando que eu dou conta. E eu que me lasque! Entendo. Sendo sobrecarregado assim, você foi acumulando raiva e foi lá e matou ele. Ô, tonto, eu acabei de falar que a gente era próximo. Eu não faria isso com ele. Na verdade, o suspeito mesmo é da própria anfitriã. Eu já vi ela resmungar sobre matar o herança. Provavelmente o cruzeiro inteiro. Ouvi falar que ele preferiu deixar a empresa pra família, algo assim. Você devia mesmo era falar com ela. Certo. Mais alguma coisa? Qualquer coisa serve. Olha, sim. Enquanto eu tava consertando o cruzeiro semana passada, eu vi um barulho de algo caindo e batendo no metal. Um barulho? E o que era? É quando os turistas estavam bêbados e tropeçou na escada. E o que isso me ajuda? Você disse que qualquer coisa serve. Ai, meu Deus. Tá. Mesmo sendo noiva do falecido, você levantou da cadeira. Por quê? Bem, você perguntou se eu guardo mágoas, então decidi ser sincera. Mas eu só não lidei bem com o fato dele ter implicado tanto pra não deixar a herança comigo. Poxa, por que ele insistia tanto em deixar pro sobrinho? Onde já se viu um recém-nascido comandar uma agência de cruzeiro? Ele não te deu herança e por isso você matou ele? Que isso? Claro que não! Há poucos dias ele concordou em me dar a herança. Tá tudo certo pra cuidarmos da empresa juntos? Ah, que bom que resolveram. Quando o comissário me O contou... comissário que contou? Ó, que dedo duro! Ah, esse comissário careca dos infernos me Ave Maria, você não gosta dele, é? Isso não vem ao caso. Você já terminou? Na verdade, talvez tenha acabado sim, já que você é mais suspeito daqui, eu... Oi? Logo eu? Que isso? Eu posso até te levar no quarto que a gente dorme. Você pode mexer no computador dele se quiser. Vai que tem algo lá que te ajude. Ok. Pode ser que me ajude na investigação, eu tô bem em dúvida até agora. É, deu pra anotar. Quê? Não, nada. Aqui é onde eu e ele dorme quando... Dormia, quando não tinha turistas a bordo. O louco é quem decorou. Ele adora coisas do Japão. Essa é a coleção de adagas dele. Ele que encomendou esse quadro aí. Esse computador ele usa e... eu tô falando demais, né? A gente já tá esperando o resgate faz 1 hora. Eu tô entediado aqui. Não tem nada que possa me ajudar. Eu ajudaria mais se soubesse, mas nunca gostei do computador como o Luca. Tipo, já tem tudo no celular. Pra que usar isso? Claro, fora os sites. Nossa, o site da empresa é terrível. Tanto que ele só sabe mexer nele no computador. Quando eu mandei ele demitir as equipes foi terrível, porque o Cruzeiro tava sem energia Peraí, e... como assim mandou ele demitir as equipes? Não foi decisão dele? Ih, você tá suspeito, hein, fia? Você fica quieto, José. Não se intrometa, não. Tá, só tô comentando. Eu acho que o jacaré não foi com a tua cara, não. Não enche o saco. Quando tu e o tonto do comissário quebraram o motor semana passada, eu não contei pra ninguém e você fica aí enchendo o saco? Oi? Ele fez o quê? Ô, sua... Já que ela fez o favor de abrir a boca, eu vou contar. De fato, quem danificou o cruzeiro daquela vez não foram as equipes antigas, e sim eu e o comissário. A gente tava tentando mexer em umas coisas e deu ruim. Então, por que a anfitriã mandou demitir as equipes? A Lívia? Ô sua demônia, você não disse que o chefe que decidiu isso? Ah, decidiu com o meu incentivo. E tá achando ruim por quê? Prefere que seja você no lugar? Me responde logo, parem de discutir vocês dois, meu caramba. Na época o namoro não ia bem, eu sempre tive ciúmes de uma mulher da tripulação que ele conversava, mas não dava pra culpar uma funcionária da cozinha por danificar um motor. Também tinham muitos viajantes a bordo que ficaram com medo da situação. Então, se a gente só pedisse desculpas, a gente ia perder a confiança dos nossos clientes. Já uma demissão em massa seria um bom pedido de desculpas para satisfazer os clientes. Então, o chefe topou. Tá, mas por que você escondia o fato de que os culpados na verdade foram o capitão e o comissário? Bem, eu... Naquele dia depois do defeito, eu fui no quarto do chefe da anfitriã para inventar uma desculpa, achando que ele perceberia que foi nossa culpa vendo as câmeras pelo computador. Só que ele não tava no quarto, só ela que tava traindo o chefe. O quê? E com quem? Ei, lembra do combinado? Eu lembro. A gente combinou de não dedurar um ou outro. Eu não conseguia apagar as filmagens da gente quebrando o motor, mas eu consegui salvar o momento da traição. Ela também não sabe apagar e eu escondi a fita, então eu fico seguro. Ela esconde que a gente danificou o motor e eu escondo sobre a traição. Se ela me entrega, eu entrego ela e vice-versa. Mas se vocês ficam de segredinho, vocês atrapalham minha investigação, pô. O assassino pode estar no meio dessa história toda. Desculpa, mas se a traição fosse a público, minha imagem seria arruinada. Eu teria muitos problemas na questão da herança, que é a única coisa que me restou do Luca. Eu lamento, Jacaré, mas de qualquer forma eu prezo em proteger minha carreira. Você também não prezaria pela sua? Eu finalmente tive um avanço.
Alguém aqui presente foi um amante da anfitriã na última semana. Oxi, Ô, louco. Com exceção do capitão, que foi quem descobriu, pode ter sido qualquer um de vocês, até mesmo o comissário. Hora ou outra eu vou descobrir quem foi. Então digam logo, foi um de vocês? eu não. Deus me livre. Quem me dera. Agora ninguém concorda, né? Ô, Olivia, mas como assim um amante? Você já não ia se casar? Fofoqueiro, hein? Acontece que o Luca insistia tanto em não me deixar herança que eu desconfiava de que ele não queria se casar comigo, ou que me traía, ou ambos. Então deu no que deu. Ih, o cozinheiro tá com ciúme, hein? Oxe, tá doido? José, fica na sua. Além disso que vocês sabem que eu tenho uma queda por ruivos. Uia! A gente vai ser liberado quando? Tomou um tempão esperando já? Ô, meu filho, se vocês continuarem de segredinho, vão ficar aqui o dia inteiro. Ué, e achar que o criminoso vai fazer o navio voltar a funcionar? Ah, meu Deus, eu vou morrer de tédio aqui. Eu acho que já tá bom de morto por hoje. Eu suspeito da anfitriã, não sei vocês. Inclusive agora você tá solteira, né? O nome certo é viúva, na verdade. Posso voltar pra cozinha? Querendo ficar longe pra não lembrar de tu, né? Você tá suspeito. Falou que tá de segredinho com a anfitriã. Eu acho que foi você. Ô, Jacaré, de quem você suspeita? Tá muito cedo pra isso. Ô, verdade, ô seu jacaré, você é o único que anda armado aqui. Como é que a gente sabe se não foi você? Porque o chefe foi morto a facada, não a tiro. Ah, é mesmo. Ei, quando você for a nova chefe, você me dá um aumento? Ah, pode ser. Já pensou em algo, detetive? Ainda tenho muitas dúvidas que impedem essa hora de encaixar. Ó, que fique registrado. Eu já falei que o cozinheiro é o que fica mais perto das facas de cozinha, hein? Mas nem foi facada da cozinha, caramba. Foi com a Não, daga isso. do chefe. Ai, Como é? pera aí, eu posso explicar por que eu escondi isso? É que o chefe sempre pede pra eu ilustrar as adagas dele uma vez por mês em troca de aumento no O salário. quê? Mas hoje mais cedo você admitiu ter raiva dele justamente por nunca receber aumento. Mas eu nunca recebi mesmo. Todo mundo lá recebe aumento de vez em quando, e só porque eu sou gerente mais novo eu nunca recebo. Ilustrar a coleção dele era só um extra. Então me diga, por que houve uma faca de cozinha no peito dele? É aí que entra o porquê eu escondi. Bem, é que. Foi a gente que colocou. O quê? Nossa, é mesmo? Eu não perguntei isso. Bem, então supostamente os primeiros a encontrar o corpo dele foram vocês dois. Sim, foi. Agora não tem mais por que esconder. A gente manteve isso em silêncio justamente porque hoje era o dia dele ilustrar a coleção do chefe. E quando nós dois encontramos o corpo com a adaga no peito, sabíamos que iriam querer usar isso como justificativo para acusá-lo. E para não suspeitarem dele, eu combinei com o faxineiro de trocarmos a arma do crime. Pegamos uma das facas da cozinha e limpamos a adaga. Mas que ideia de jirico foi essa? Acontece que eu sempre suspeitei que a anfitriã sentisse ciúmes da minha ex-namorada, e aposto que ela usaria dessa história para acusar a gente, que sempre anda junto. Era melhor do que virar um alvo fácil para ela. Se bem que você tá certo nisso. Se a anfitriã mandou o chefe página da equipe inteira só pra demitir ela, então é sim, é possível. Ela o quê? Ih, rapaz, não era pra falar isso. Peraí, então ela nunca gostou de nós três, é? Por isso que eu nunca tive aumento? Acho que não, você é só azarado mesmo. Ah, tá bom então. Eles não tinham mais nada pra me contar de novidade e eu ainda não consigo determinar um assassino. Compreendo o crime, mas não o motivo exato. Todos de lá ou são suspeitos ou mentiram em algo. Não há certeza por aqui. Eu ainda não encontrei a peça que falta nesse caso. Há uma verdade aqui a bordo, que não consigo vê-la ainda. Todos esperam por mim, inclusive o culpado. A marinha pode chegar a qualquer momento. Se aparecer mais gente nesse cruzeiro, vai me atrapalhar. O culpado pode se disfarçar, fugir ou até matar mais alguém, complicando ainda mais. Tenho que resolver isso logo. Se todos são suspeitos, de quem desconfiar? O chefe deu motivo a todos para se revoltar contra ele. Mas quem teria coragem de matá-lo? As únicas pessoas que mais me chamam a atenção são... Ei, peraí, tem câmera aqui embaixo? Mandei para que todos se reunissem no salão. Assim não se separam e evitam outra morte. Assim que eu encontrar o arquivo das filmagens, o assassino vai aparecer. Podia ter me avisado antes, né? Se bem que a maioria da tripulação não costuma vir aqui. Achei. Aqui o chefe ainda conversava com o comissário, então... Ué, Ai meu Deus, alguém veio antes de mim e apagou as filmagens. E as filmagens só voltam... E agora, hein? Não tem jeito. Não há mais tempo para procurar evidências. A situação exige uma resolução agora. E eu tenho um palpite. Como já sabem, eu não tenho pistas o suficiente para apontar um culpado com exatidão. Minha última tentativa foi falha, portanto só me resta analisar tudo o que já me foi apresentado. É razoável de que o capitão e o comissário prezem por proteger suas longas carreiras, assim como o cozinheiro e o faxineiro queriam se proteger das acusações, que facilmente viriam contra eles da anfitriã, que se provou incapaz de repetir os passos do culpado e apagar as filmagens. Compreendo essas motivações, mas a quantidade de mentiras e omissões em toda essa história torna todos aqui presentes suspeitos. O capitão e a anfitriã que escondem o amante podem estar juntos.
cozinheiro e o faxineiro podem ter combinado uma história falsa para me contar. A anfitriã sozinha pode ter matado o chefe, já que conseguiu herança, ou esse tempo todo esteve junto do comissário, que fingia ter raiva dela. O cozinheiro pode ter vingado sua esposa demitida, ou seu amigo faxineiro que nunca recebeu aumento. Até mesmo o capitão pode ter nos enganado quanto a não ter raiva do chefe. Todos vocês possuem motivos para serem suspeitos. Quanto mais falavam, mais suspeitos se tornavam. Mas eu preciso enxergar isso com outros olhos. Pois somente com isso a história não se encaixa. Porque todos aqui também possuem motivos para se defender das acusações e ao mesmo tempo ficar contra o chefe. No fim das contas, a evidência mais concreta seria as filmagens de segurança, que foram deletadas. O assassino então sabe operar este tipo de equipamento onde poucos o utilizam. De todos os suspeitos aqui a bordo, o único capaz de ter matado o chefe e ter feito tudo isso é você! O cameraman! Bem que eu imaginei que a história de cair ketchup na roupa dele era mentira. Me pareceu estranho também. Mas vou ser sincero, o cozinheiro tava muito suspeito. Já acharam o assassino e tá no meu pé ainda, pô? E por que no fim das contas você preferiu ficar com o chefe e não com ele? Ah, ele era muito ciumento. Eu até discutia com o Luca, mas a gente sempre se entendia depois. Faz sentido.